A aula de hoje está no fascículo número 22 do Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A origem da bússola não é bem conhecida. Antigos relatos sobre o uso da bússola sugerem que talvez os chineses, por volta do século VII d.C., tenham sido os primeiros a utilizá-la. Textos gregos do século VII a.C. falam de propriedades magnéticas de certos minerais encontrados na região da Magnésia. Somente na época do Renascimento, a bússola foi trazida da China para a Europa. E ela foi um importante instrumento nas grandes navegações e descobrimentos. Desde o século XVI, os fenômenos magnéticos vêm sendo sistematicamente estudados. Mas só a partir do século passado, quando se descobriu a relação que existe entre magnetismo e eletricidade, é que os fenômenos magnéticos começaram a ser melhor entendidos. Hoje, os fenômenos eletromagnéticos explicam os princípios básicos do funcionamento de aparelhos como um motor, um rádio ou um transformador. E a velha bússola é ainda um instrumento essencial nos modernos meios de transporte aéreo e marítimo. Você acabou de ter uma ideia do que será o assunto de nosso programa de hoje. Você sabe que agulhas magnéticas são a parte principal de uma bússola. Estas agulhas são feitas com minério de ferro e apresentam algumas propriedades. E isso você verá no nosso programa de hoje. Essas propriedades foram encontradas em pedras existentes numa região grega, a Magnésia. Por isso, estas propriedades são chamadas de magnéticas. Os ímãs, em geral, são construídos com minério de ferro. Os ímãs podem ser retos, assim em forma de barra, ou em forma de ferradura, como esse e este, ou ainda em outras formas, dependendo de sua aplicação. Os ímãs, por causa de suas propriedades magnéticas, têm várias aplicações práticas na tecnologia industrial. Mas que propriedades magnéticas são estas? Aqui nós temos um ímã de barra suspenso por um fio e ele está afastado de outros ímãs. Veja bem, eu vou tocar levemente nele. Veja que a tendência que ele tem é de se manter nessa direção. Eu vou até marcar a direção com essa régua. Essa seria a direção que ele está apontando. Agora é o seguinte, eu vou tirar o ímã daqui e vou colocar uma bússola. Vou procurar afastar o ímã da bússola e vamos ver a direção que a bússola está marcando. Como você pode notar, a direção da bússola praticamente coincide com a direção que o ímã se mantinha. Agora veja mais isso. Você já deve saber que o ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. E você também já sabe que se aproximarmos o polo sul de um ímã do polo sul de outro, ocorre repulsão. Se aproximarmos o polo norte do outro polo norte de outro ímã, ocorre repulsão. Então, polos de mesmo nome se repelem. Agora, se aproximarmos o polo norte do polo sul, o que ocorre é a atração. Então, polos de nomes diferentes se atraem. Eu tenho um ímã aqui na minha mão. Ele não atrai este fio de cobre, não atrai o cobre. Atrai essa mola que é feita de aço e que tem ferro. O aço tem ferro. Não atrai esse pedaço de alumínio.
não atrai essa placa de zinco. Atrai essas moedas que tem níquel, atrai essa plaquinha de níquel cromo. Não atrai o latão e atrai essa agulha magnética. E assim por diante. Então, na verdade, os ímãs atraem somente o ferro, o níquel e o cobalto e algumas ligas desses metais. A intensidade da força magnética sobre uma moeda, por exemplo, pode ser muito mais intensa do que a atração gravitacional da Terra sobre ela. Veja só, em vez de ela continuar caindo verticalmente para a Terra, ela acabou virando e indo para o ímã, que a atrai mais fortemente. Já falamos em programas anteriores sobre o campo de força gravitacional. Massas como o Sol, a Terra e outros corpos exercem forças de atração sobre outras massas. Você também já conhece, por programas anteriores, o campo de força elétrico, pelo qual cargas elétricas exercem forças de atração ou de repulsão sobre outras cargas elétricas. Agora você começa a conhecer um outro campo de força, o magnético. Os ímãs, e mais tarde você verá que não apenas os ímãs, através desse campo magnético exercem forças sobre fragmentos de ferro e de algumas outras substâncias, mesmo colocadas à distância. Mas as forças magnéticas são de natureza diferente das forças elétricas e gravitacionais. Qual é esse campo que exerce uma força sobre as agulhas magnéticas de uma bússola para que ela indique sempre a direção norte-sul? É o campo magnético da Terra, que funciona como se fosse um enorme ímã com seus polos localizados aproximadamente nos polos geográficos norte e sul. Existe uma série de estudos e teorias sobre o campo magnético da Terra. E os mais recentes dão razão ao alemão Gauss, que no século XVIII concluía que a fonte do magnetismo terrestre estava no interior da Terra. Mas o magnetismo terrestre continua sendo um problema em discussão. Você já sabe que aproximados os polos norte de dois ímãs, eles se repelem. Se forem aproximados os polos sul de dois ímãs, eles também se repelem. Já aproximados os polos norte e sul de dois ímãs, eles se atraem. Desta vez, o nosso amigo participou de uma representação da lei das ações magnéticas. Ao se aproximarem polos de nomes iguais, eles se repelem. Ao se aproximarem polos de nomes contrários, há atração. Mas esta representação também serviu para lembrar de um certo magnetismo, entre aspas, claro, que tem o ser humano, o que faz com que certas pessoas se repilam e outras se atraiam. Será que haverá mesmo alguma relação entre corrente elétrica e ímãs? Essa pergunta começou a ser respondida definitivamente em 1820, quando o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu experimentalmente a relação existente entre eletricidade e magnetismo. Fundamentalmente, a descoberta foi a seguinte: quando nós aproximamos de uma bússola um fio por onde passa corrente elétrica, veja o que acontece com a bússola. Ela inicialmente está nessa posição, passando corrente elétrica, a direção que a bússola indica se modifica. Desligando, ela tende a voltar para a posição normal. Se a corrente elétrica à distância movimenta a agulha magnética da bússola, é porque a corrente elétrica produz um campo magnético. Isto é, a corrente elétrica se comporta como os ímãs. Este tipo de constatação abriu um novo caminho no estudo da eletricidade e do magnetismo.
Acompanhe com atenção as experiências que vêm a seguir. Você vai poder observar uma corrente elétrica e um campo magnético agindo entre si. Um solenoide é um dispositivo que pode ser construído enrolando um fio de cobre em uma pilha. Assim. Quando fazemos passar uma corrente elétrica por este condutor, ele cria um campo magnético, como pode ser observado com esta bússola. Veja a interação do campo magnético com a agulha da bússola. Para visualizar este efeito mais intensamente, vamos utilizar este solenoide construído com um fio grosso e alimentado por uma fonte de corrente contínua. Está passando uma corrente contínua através das espiras deste solenoide. Esta agulha magnética é a nossa bússola, que vai dar indicação do campo magnético produzido pelo solenoide. Então, acompanhando a direção da agulha da bússola, em cada posição, nós conhecemos o campo magnético produzido pelo solenoide em cada ponto ao seu redor. Note que, nesta extremidade, esta ponta da bússola indica um polo e na outra extremidade, a outra ponta da bússola indica o outro polo. Se invertermos a corrente que circula nas espiras, também a posição dos polos fica invertida. Basta trocar essa posição, então a corrente circula num outro sentido ao longo destas espiras e os polos são invertidos. Na outra situação, era a ponta azul que apontava essa extremidade, agora é a ponta vermelha e o outro polo na outra extremidade, indicado pela ponta azul. O comportamento deste solenoide é análogo ao comportamento de um ímã de barra como este. Vejam que a agulha da bússola assume posições análogas às que assumia no caso do solenoide. Existem dispositivos chamados bobinas, que nada mais são do que um solenoide com muitas espiras enroladas e que podem produzir campos magnéticos bastante intensos. Eles costumam ser utilizados com núcleos de ferro e produzem campos magnéticos concentrados numa região próxima de intensidade muito grande. Por exemplo, esta bobina produz um campo magnético análogo ao do solenoide e ao do ímã de barra que foi visto. Dispositivos como estes fazem parte de motores, de geradores e de transformadores. Você acabou de ter as informações básicas sobre a interação entre campo magnético e corrente elétrica. Para aprofundar estes conhecimentos, trabalhe no seu fascículo e procure fazer as experiências nele indicadas. E depois responda a nossa pergunta. Por que um fio convenientemente enrolado se comporta como um ímã? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.